Estou de volta, vamos falar agora da Previdência. A gente vai entrar no último módulo, né, do nosso curso. Então, eu vou passar aqui rapidamente. O módulo 7, ele também não tem lá muito peso, mas ele é importante. Aliás, eu acho que deveria até ter um peso maior, a Previdência. Mas, enfim, o que a Anbima pede? A Anbima pede que a gente entenda a Previdência complementar no Brasil, entenda. Veja que a Anbima sempre fala, entender, avaliar, conhecer, nunca decorar, né, gente? A gente tem que entender. É um módulo importante até para você mesmo, que é jovem, para pensar e olhar para o seu futuro e ver a importância da Previdência, ok? Bom, a gente tem que entender a Previdência, a gente tem que avaliar os principais benefícios em contribuir para a Previdência Social, avaliar a necessidade do cliente em utilizar a Previdência Privada como um complemento da sua aposentadoria oficial, conhecer, entender e explicar os principais investimentos da Previdência Privada disponíveis para negociação nos órgãos, nas instituições que comercializam Previdência, conhecer e entender principalmente o regime tributário que é aplicado aos participantes dos planos de previdência complementar aberta e avaliar as alternativas de planos de previdência mais adequados ao planejamento fiscal do cliente. Para cada cliente, a dose certa, o remédio certo. Então, antes da gente começar a falar da previdência complementar, é necessário a gente entender primeiro os regimes previdenciários existentes no Brasil. Nós temos aqui dois tipos, ok? A oficial, a principal, que é obrigatória, que é a nossa conhecida INSS, a nossa previdência via INSS. Todo trabalhador do setor privado, ele contribui para o INSS. Se você é CLT, se você é assalariado, você tem no seu olerite um descontozinho, contribuição para o INSS. E a gente tem também o INSS para o setor público, né? Aquelas pessoas que trabalham nos órgãos do governo, que ela é conhecida como RPPS. Então, existe a oficial, ok? Saindo da oficial, a gente tem a complementar. Eu falo sempre, tudo que a Anbima explica, pede e está nos módulos, sempre o título denuncia o que ela é, né? Se é previdência complementar, ela complementa a previdência oficial, ok? Ela é facultativa, ou seja, ela não é obrigatória, você faz se quiser. E aqui nós vamos ver a importância de se fazer a previdência complementar. A complementar, ela pode ser fechada, ela pode não, ela é fechada, quando ela diz respeito aos trabalhadores do setor público, ela é chamado de RPC, ok? Regime de Previdência Complementar é o fechado para o setor público, para aquelas pessoas que trabalham em órgãos ligados ao governo. E ela pode ser aberta ou fechada quando a gente está falando do setor privado, e aí ela é a EAPC ou a EFPC, aberto e fechado. Vamos falando aqui no decorrer do vídeo. Quando a gente está falando do regime de previdência social do INSS, a gente tem que fazer aqui dizer que ela, desde 1928, ela existe. Ela foi lançada lá mais ou menos por volta de 1928. E ela é obrigatória, ok? Para quem está lá registrado trabalhando, ela é obrigatória. Porque senão você não vai receber no futuro a sua aposentadoria. Todo trabalhador que é vinculado, ela é então obrigatória ter o desconto em folha lá através da literal INSS. Os trabalhadores do setor público, eles podem se filiar caso eles não estejam vinculados a um regime próprio. Então, tem essa brecha aí. No meu setor que eu trabalho, eu não tenho nenhum regime de previdência próprio. Então, eu posso me filiar ao regime geral de previdência social. E o regime de repartição simples é o que manda nessa previdência. O que é isso? Quem trabalha e contribui acaba financiando a aposentadoria das pessoas que estão, neste momento, se aposentando. Então, o regime de repartição simples, ele é assim. Quem contribui, contribui neste momento para pagar aqueles que estão se aposentando, se aposentando. E é necessário sempre ter aquela inscrição no INSS. Muito bem, essa é a Previdência Social. Existem tipos de segurados no guia, né? Isso foi tirado do Guia da Previdência Social. Então, esses segurados podem ser os empregados. Então, todo mundo que presta serviço a uma empresa mediante pagamento de salário com registro em carteira, que foi o que a gente falou até agora. Pode ser do setor doméstico, então aqueles empregados do segmento doméstico, são cozinheiros, cuidadores, caseiros, jardineiro, empregado doméstico, faxineira, que exerce essa sua atividade em mais de 3 vezes na semana, ok? E tem os avulsos. Os avulsos são o quê? São aqueles que prestam serviços a várias empresas, contratado por sindicato ou por órgãos gestores de mão de obra. Eles são ditos como contribuidores avulsos. O individual
O individual é o quê? Aquele que, de alguma maneira, presta serviço, mas não tem vínculo empregatício com ninguém. Então, ele contribui individualmente para a sua previdência, para que lá no futuro ele possa usufruir da sua aposentadoria. Nós temos o especial. Especial são aqueles que se enquadram como agricultor, pescador, trabalhos artesanais, indígenas, que façam, que exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar ou pesqueira. É assim que está no Guia da Previdência Social, tá? E temos o facultativo. Facultativo é aquela pessoa que seja maior de 16 anos, que ainda não tenha renda própria, mas vai ter um dia, mas por enquanto ele é um estudante, ele pode já começar a contribuir, assim como uma dona de casa, que não presta serviços a não ser dentro da sua residência, então ela também pode contribuir e ela é chamada de facultativa, ok? Quando você contribui, em determinado momento, você vai começar a receber a sua aposentadoria. Você tem várias formas de receber como um seguro, né? Você teria a aposentadoria por idade, que é a que vem primeiro aqui, que é concedida quando você atinge determinada idade. Você tem a incapacidade permanente, que é considerado incapaz pelo INSS para o trabalhador que, por algum motivo, tem uma doença incurável, que o impossibilite de trabalhar, ou um acidente, ele é caracterizado como um incapaz permanente. A aposentadoria especial, que é aquele trabalhador que está sempre exposto, ou durante muito tempo esteve exposto, a agentes nocivos, químicos, físicos, biólogos. A gente vê muito isso com frentista de posto de gasolina. São trabalhos insalubres, ok? Então, ele tem uma aposentadoria especial. A gente tem o auxílio-doença temporário. O que é isso? Por algum motivo você se acidentou, você se machucou, você ficou doente, e esse período de licença vai se estender por mais de 15 dias. Então, se você trabalha numa empresa, você está lá assalariado, e você foi acometido por alguma doença e você vai precisar licenciar por mais de 15 dias, você vai receber o auxílio do INSS, ok? E auxílio acidente ao segurado que foi acidentado com sequelas que impedem permanentemente a capacidade de trabalho. O auxílio reclusão, que é pago a dependentes carentes, se o beneficiário tiver lá, o pai, né, em prisão fechada, ele vai ter o auxílio reclusão. Tem o salário família, que é pago a pessoas de baixa renda, de acordo com o número de filhos, e tem a pensão por morte, que é pago à família do segurado que falece. Okay? Esses são os tipos de benefícios da Previdência Social que constam do Guia da Previdência Social. E aí, a gente tem o RPPS, que eu falei lá no comecinho, que é o regime de previdência pública aos servidores públicos. Então, eles são classificados como o regime próprio de previdência social, é próprio deles. Ele foi instituído individualmente pela União, Distrito Federal, Estado, municípios, e é custeado pelo respectivo ente federativo e pelos seus servidores mediante contribuição. É semelhante. Eles contribuem também, só que eles contribuem para esse regime aqui, ok? A reforma da Previdência Social, que foram muitas, mas a última, até onde a gente tem aqui esse vídeo, a idade mínima para mulheres poderem se aposentar é de 62 anos, com 15 anos de contribuição. E a idade mínima para os homens passou a 65 anos, com 20 anos de contribuição. E contribuições que foram feitas antes da reforma, elas têm algumas regras específicas. E hoje a gente sabe, a maioria já sabe, que tem um site, um aplicativo que se chama Meu INSS, em que as pessoas podem lá simular, verificar se as suas contribuições constam ali efetivamente nos cadastros da Previdência Social e podem acompanhar como anda a sua previdência. Um dado importante da Previdência Social, do INSS, é que ele já falei, vou falar novamente, do regime de repatriação simples, ou seja, ele é igual para todo mundo. Desde 1930, quando foi criada, lá na década de 30, a gente tinha uma coisa da expectativa de vida que era na época de 45 anos. Isso mudou, mas naquela época a expectativa média de vida era de 45 anos. E existia, então, de 10 pessoas, a gente fez aqui uma simulaçãozinha, de 10 pessoas que contribuíam, 2 recebiam. 2 estavam nessa fase de aposentadoria e 8 estavam contribuindo. Vejam que isso atualmente, isso deve ter já mudado, mas aqui, hoje, a expectativa é de 78 anos. A média. A gente conhece muitas pessoas aí que vão para 90 até para 100 anos, certo?
E hoje a parcela de contribuintes ela é infinitamente menor do que aqueles que recebem. E no regime de repatriação simples é assim, esses estão contribuindo para que esses recebam. Então, há a necessidade de a gente ter a tal da previdência complementar. Então, a gente vai entrar agora, que a gente deu uma pincelada na Previdência Social, a gente vai entrar na coisa da Previdência Complementar. E eu vou dividir o vídeo para ficar mais produtivo aqui. A gente começa no próximo vídeo falando da Previdência Complementar, tá bom? Te espero lá, pessoal.